Boa noite, gente, tudo bom? Esse aqui é um novo capítulo da Alquites, que a gente vai começar a fazer uns podcasts falando sobre temas de altíssima importância para o seu projeto de cozinha, para tornar a sua cozinha funcional, bem montada e com os equipamentos ideais para cada função. E hoje estamos aqui com meu grande amigo de muito tempo, Mário Yoshida, da Pulsar, numa grande empresa de São Paulo, que faz hoje o sistema de exaustão mais completo do Brasil, uma empresa de 46 anos, e vou deixar ele se apresentar um pouco aqui, meu grande amigo Mário. Ok, obrigado, muito obrigado. Bom, você sabe, você já me conhece há uns 20 anos, não é verdade? É. Bom, eu vou contar uma história rapidinho, né? Eu comecei desde 1974 em coifa, sistema de exaustão, e nisso eu acabei me especializando. E já faz exatamente 46 anos que me especializei em sistema de exaustão só para altíssimo padrão. Por que razão? Porque eu percebi que coifas padrões do mercado, ou meus concorrentes, eles vendiam por preço e não pela tecnologia, não para funcionamento exato das coifas. Então hoje eu vendo mais sistema de exaustão para que ela funcione. Então coifa, na verdade, acabou ficando um adereço dentro do meu sistema de exaustão. Então por isso é que ela funciona. Muitos falam, mas puxa vida, suas coifas funcionam. Sim, por quê? Eu não vendi coifa para você, eu vendi um sistema de exaustão para que você não tenha problema de fumaça, cheiro, gordura. Imagine você, hoje em dia tem muito cozinha gourmet, né? Agora imagine no meio da sala, você está fazendo lá um bife, o cheiro vai pela sala inteira, tá? Então é isso que nós resolvemos. Eu falo isso muito com os clientes, sabe, Mário, que a coifa hoje é um dos eletrodomésticos mais importantes, né, no sistema da cozinha como um todo, né, que ela pode até inviabilizar o projeto de cozinha em função exatamente o que você acabou de falar, que é o que fica na cozinha, que é o cheiro, a fumaça, o mau cheiro, a gordura, tudo isso atrapalha demais toda a forma de montagem e conexão do... Desculpe. Nada. Então, e é isso. E conta mais aí da Pulsar, de toda essa história, como é que foi isso? Bom, enfim, como tenho 46 anos de história da Pulsar, né, é incrível. Eu tinha alguns fornecedores que era Eberle, WEG, Motores Brasil, que nem existe mais, né? Tá? E eu comentava com ele, falei, puxa vida, você não pode fazer um motor melhor do que isso aí? Eles diziam, mas puxa, Mário, as vendas de coifa aqui no Brasil é tão pouca que não compensa fabricar motor exclusivamente para coifas. Falei, puxa vida, mas será que não tem jeito? Não tem. Aí um dia eu resolvi ir para a Alemanha. Fui numa feira da Alemanha, e Hannover, eu lembro até hoje. Eu estou andando, né? Aí eu vi um stand pequenininho lá, e tinha um motorzinho lá, falei, nossa, isso aqui é o que eu quero. É exatamente o que eu preciso, né? Eu olhei aqui lá, eu falei no inglês meio portuguesado, uma confusão desgraçada, mas ele entendeu que eu queria exatamente aquilo lá, né? Eu falei, puxa, mas é isso que eu estava procurando, assim, isso aqui é para coifa? Eu falei, é isso mesmo, é para coifa. Ah, nós vendemos para o mundo inteiro. Mas no Brasil não tem. Ah, ninguém trabalha com isso. Não tem, no Brasil não tem. Realmente, no Brasil, né, nós estamos pensando em montar um escritório no Brasil. Falei, pronto, então você já começou. Já tá, agora é o caminho, né? Achou agora. Aí eu fiz a primeira importação na feira de Hannover. Que legal. Aí eu comprei um X, não lembro quanto que eu comprei, né? Falei, então vamos lá. Até foi engraçado, porque essas feiras na Alemanha é diferente do Brasil, né? Eles não estão lá para vender, né? Não, eles estão lá para demonstrar, né? E mostrar a tecnologia, exatamente, para mostrar a tecnologia, né? Tá? Até foi engraçado, tá? Inclusive, foi uma coisa engraçada. Depois de muitos anos, trocou o presidente do Brasil. Aí veio um outro presidente alemão, ele veio para cá e ele falou, olha, Mário, preciso fazer uma reunião com você. Eu falei, xiii, agora ele vai me cortar. Lá vem problema. Ele falou, olha, minto, ele não era alemão, né? Tá? Ele era brasileiro, tá? Mas ele foi fazer um treinamento na Alemanha e na Alemanha ele escutou isso. Falou, olha, por mais que você monte revendedores, a Pulsar não quer que você tire ele das nossas revendas. Que legal. Porque foi ele que trouxe, né, levou os motores para o Brasil. Que legal. Né? Nós já estávamos pensando em abrir um escritório e ele deu a deixa para que montasse o escritório lá. A história, né? Então foi assim, ele falou, os alemães confiam em você, hein? Maria, a sua história, me conta um pouco, como é que foi isso? Como é que você chegou nesse mundo da exaustão aí? Como é que foi esse caminho até chegar aí nessa história de mexer com exaustão, com coifa de alto padrão? Como é que foi isso? É que eu fui percebendo, viu? Né?
Com o decorrer do tempo, pô, imagina, né? Eu desde 1974, né? 46 anos já com a minha própria empresa, né? Trabalhando com isso, erramos muito, né? Aliás, eu sempre brinco com meus filhos, né? Meus filhos, pai, puxa vida, como é que você conseguiu chegar a fazer a Pulsar virar a melhor empresa, a mais conhecida por arquitetos renomados do Brasil, né? Falei, errando bastante. É mesmo? Mas como assim? Falei, errei, verdade, falei para ele. Ricardo, eu acho que eu errei pelo menos 70% na minha vida. Não pode ser, como é que você conseguiu montar então a Pulsar e ter os bens que você tem, errando 70%? Falei, pois é, né? Tá? Acho eu que não é só eu não. Né? Eu acho que muita gente errou 70% ou até mais para que chegasse nisso. Então, num desses entraves, eu percebi que começava a vender coifas comum, não era o canal. Né? Porque coifas comum tinha tantas concorrências que ele vendia só por preço. Aí o cliente iria por preço. E com isso eu falei, deixa eu estudar bem, montar uma engenharia. Tá? Apesar de eu ser engenheiro, tá? Eu montei uma engenharia só para atender os clientes. Então hoje eu tenho engenheiro, tenho arquiteto, tenho projetista, tá? Eu tenho equipamentos modernos, né? Corte a laser. Certo? Então tudo isso faz com que o equipamento consiga ficar bonito. Né? Por isso que existe aquela diferença, né? Você mesmo viu, né? Outro dia lá no showroom, né? Total. Falei, nossa, que diferença. Né? No por incrível que pareça. No acabamento, na forma do aço. Mas essa história sua da coifa, assim, precede antes, né? Essa parte de exaustão que você já mexia na questão das cabines de pintura, né? Sim. Isso é muito importante, né? Esse período que você foi pegando a experiência nessa parte de... Né? Porque é o que a gente estava falando agora há pouco. Não é só o sistema como um completo, né? A coifa faz parte do sistema, mas para você chegar lá tem que entender de como calcular a exaustão, a velocidade do ar no duto, né? Toda aquela questão, isso tem uma bagagem anterior aí. Conta dessa bagagem aí. Então, deixa eu contar como é que foi a história. Em 1976, eu estava fazendo instalações de coifas comum, né? Tá? Tradicional, né? Aí eu precisava de um exaustor especial. Eu fui parar numa empresa lá de São Paulo e ele estava fechando um departamento de cabinas de pintura. Né? E ele gostou de mim, eu sou José, o nome dele. Ele falou assim, Mário, eu estou fechando esse departamento aqui, não quer ficar com você? Eu te dou todo o know-how, te dou a tecnologia, só que você vai ter que levar 7 funcionários que eu tenho aqui. Você falou, fazer o quê, né? Falei, leva os 7, me dá os 7 aí, né? Você me garantir que vai me dar tecnologia, combinado? Não, combinado, Mário. Né? Gostei de você é japonês, eu confio em japonês, ele era português, né? Confio em japonês, então tá combinado. Foi assim, não assinamos nada, mas nada mesmo. Tudo bigode, né? Como tudo bigode. Ele dispensou os funcionários. Você pegou para sua empresa? Peguei para minha empresa, trouxe para minha empresa e comecei a fabricar cabinas de pintura. É uma pintura comum, assim, para pintar peça, essas coisinhas aí, tá? E com isso, grandes empresas começaram a me procurar. General Motors, até Embraer. Embraer eu fiz muitas cabinas. Né? A primeira cabina que pintou aquela parte frontal do 170, começou com 170. Tá? Não sei como é que chama aquela parte redonda. O bico do Embraer, um 70, um 75. Acho que era um 75. Tá? Tá? Nós fizemos uma cabina para pintar essa parte e as peças, todas essas peças, flaps, peças pequenas eram pintadas lá. E com isso, eles foram indicando. Então imagine, a Embraer indicando os seus fornecedores, a General Motors indicando os seus fornecedores, a Elibras, que é helicópteros, né? Que é helicóptero, tá? Indicando os seus fornecedores. Dessa forma, eu me especializei em cabinas de pintura de altíssimo padrão. Tá? Então com isso aprendi não, eu já sabia fazer todos os cálculos, obviamente, né? Tá? Sim, e com isso colocou em prática, né? Coloquei conhecimento para justamente errar o que você estava falando agora há pouco. 70% de erro, chegar a essa solução completa que é entregue hoje, né? Exatamente, tá? E com isso, depois de alguns anos, né, infelizmente você sabe, a gente vai ficando velho, né? Tá? Passa, né? O tempo passa, né, Mário? O tempo passa. Aí eu percebi, eu lembro até hoje, né? O meu pai já faleceu há muitos anos, e ele era japonês do Japão, e ele dizia sempre, Mário, nenhum homem é capaz de fazer bem feito 2 coisas na tua vida. Eu pensei bem, falei, bom, sistema de exaustão, ambos eram sistema de exaustão. Sim. Porém, um era maior, né? Era para pintar peças de avião ou peças de carros, né? E o outro é coifinhas pequenas para residência, né?
Falei, puxa vida, os anos estão passando, vou ficar mais tranquilo. Tá? Eu desativei esse departamento da Yoshida. De cabines, né? Eu só mantive ele enquanto ainda estava dando assistência técnica, essas coisas, né? Aí terminei a assistência técnica, parei e fiquei exclusivamente em coifas. Então, na verdade, imagine, para quem calculava cabina de sistema de exaustão para pintura de peças de avião, hoje coifa de cozinha é brincadeira, né? E é legal, Mário, a gente entender que a gente fala aqui na Alquites que o sistema de exaustão, ele é composto, né? As pessoas acham, como falei num vídeo recentemente aqui na loja, eu falei assim, que as pessoas acham que olhar uma coifa em cima do fogão é um OVNI, né? Uma coisa que tá ali só para atrapalhar e tudo, e as pessoas, assim, elas não entendem qual é o processo todo, né, que se passa para você fazer isso, né? Que você tem que entrar na obra, o caminho todo que a gente passa na obra, né? Desde do início, como que a gente estava falando hoje, né? Que a gente até visitou algumas obras hoje, até a concepção final de entrega do produto, assim. Então, o que é legal? Fala pra gente, assim, o que o pessoal deve pensar, o que um arquiteto, um engenheiro, um cliente, né, como um todo, mais ou menos como é que a gente faz, né, que a gente, com parceria hoje com a Alquites, o que a gente pensa para entregar isso para os clientes, né? Essa solução completa, como é que funciona todo esse, resumidamente, o caminho todo dessa história, né, que eu falo até num vídeo nosso de 27 anos, eu falo pro cliente que eu acho muito salutar hoje a gente vender essas coisas que a gente vende, as cozinhas, né, que hoje fazem, inclusive, é muito interessante que todas as cozinhas hoje estão ambientadas, né, na casa, desde que não é mais uma cozinha, hoje é espaço gourmet que está integrado à sala, integrado à churrasqueira, integrado a tudo, e a gente fazer parte da obra desde o início, lá na fundação, até o dia que o cara vai mudar, tá lá entregando a coifa e fazendo a limpeza final e a entrega disso. Então conta aí pra gente esse processo como um todo aí, como é que o pessoal às vezes não entende, acha que é uma coisa muito simples e é uma coisa tão, né, que é aquele detalhe final que, né, que a gente estava até discutindo agora há pouco, que são os detalhes invisíveis, né, que entregam um grande projeto. Tá. Conta aí pra gente. Olha, inclusive em São Paulo e também em algumas outras cidades, fiz recentemente na Bahia também, né? Aliás, vamos fazer um treinamento para os arquitetos aqui da região. Vamos, opa, isso é importantíssimo. Talvez aqui em Brasília, Goiânia. Sim, vamos marcar isso com o maior prazer. Estarei, e arquitetos, todos vocês aí vão ser em breve chamados para isso, para estarem com a gente aí nessa jornada de conhecer bastante sobre esse meio de exaustão. Tá, ok. Estarei à disposição, ok? Ótimo. Tá. Bom, uma das coisas que eu digo muito nesses treinamentos é que, da mesma forma que se pensa num ar-condicionado central, onde tem a infra de tubulação, de duto, elétrica, hidráulica, etc., coifa é igualzinho. Muita gente pensa, mas coifa é um dutinho pequenininho. Não é. Aquelas coifas padrões, sim, é um dutinho de 15 centímetros. Exato. Tá? As minhas coifas, como elas têm que funcionar de verdade, os dutos são grandes, não são dutos pequenos. É duto de 20 por 40 ou até mais. Exatamente. Tá? A vantagem dessas coifas especiais, tá, é que eu posso fazer tanto duto redondo como quadrado, retangular, depende do lugar onde é necessário passar o nosso duto. Tá? É totalmente adaptável, né? Exatamente. Então, para isso, os arquitetos, e tanto engenharia também, né, tá, tem que imaginar que você tem que iniciar a aquisição, a compra, no momento que está projetando. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer furo em lugares onde não dá para fazer furo. Mas ele tem uma viga lá, vai passar um duto de 30 por 40, mas eu não posso furar 30 por 40 nessa viga. Imagina, vai perder a sustentação da casa e depois da rachadura. Aí cai, o prédio não vai dar, né? Exatamente. Tá? Então, dessa forma, você já treina, né, a tua equipe de vendas, inclusive, para que eles orientem os arquitetos e engenharias, tá? Para que, no início da obra, chame vocês. Sim. É o que nós estamos fazendo. Em São Paulo, nós vendemos equipamentos 2 anos de antecedência, 1 ano de antecedência. Por quê? Aí, dessa forma, se gasta menos. Com certeza. Projetou antes. Aliás, meu pai dizia isso sempre. Ele falou, olha, tudo que você faz pensando antes, você gasta menos depois. Sem dúvida. Menos em tudo, em tempo, em dinheiro, em dor de cabeça, em tudo. Tudo diminui, minimiza, né? Então, aliás, você viu, né? Como os pais da gente são sábios, né? Sim. A gente não escuta, né? Não. Eu escutei quando eu tinha 60 anos de idade. Quando eu resolvi parar com a Yoshida Industrial, ficar só com coifas busadas. Exatamente. Agora está na hora de pensar desse lado, né? Então, eu gostaria de dizer, né, para os arquitetos, engenheiros, tá? Para que vocês pensem em chamar, tá,
all kitchens, aqui no caso de Brasília, tal, da região aqui, tá? Com uma certa antecedência, talvez até no momento do projeto, tá? Para evitar gastar dinheiro depois. Exato. Tá? De refazer furo, refazer parede, refazer laje, imagine que loucura. Até estudar exatamente, que às vezes pensa num projeto, um local para o fogão, de repente não é até o local apropriado, né? Porque o custo vai ser maior, vai ter que ter uma exaustão maior, uma passagem maior. Sim. Tudo isso, ou seja, por isso chama projeto, né? Vamos pensar no projeto antes. Né? Aliás, você falou uma coisa que eu esqueci de falar. Muita gente não liga para a potência do fogão. Antigamente, só tinha aquelas fogões comuns, né? Com 2 kW em cada boca, né? Hoje tem 12, 14, 20 kW cada boca daquela. Sem dúvida. Tá? Então, se churrasqueiras, né? Que hoje são altamente potentes, tá? E tudo. Sim, 40, 50 kW. Exatamente. Né? Então, se você não tiver uma boa exaustão, o calor é tanto que a pessoa não consegue nem cozinhar e nem fazer churrasco. Exatamente. E muito menos tem exaustão. A exaustão, ela tem que ser compatibilizada com a potência de calor que sai do equipamento. Tá ok? Sem dúvida, é muito importante. Por isso que no início do projeto era bom arquitetura e engenharia saber qual equipamento comprar, qual fogão, qual churrasqueira, tá? Para que compre o sistema de exaustão com coifa coerente com que tipo de equipamento. Tá, isso é muito importante, muito importante. E a gente enxerga isso hoje, né, que a gente está falando, realmente esse sistema, né, que a gente tenta projetar de exaustão, ele é um sistema que engloba tanto o cálculo, ou seja, de saber o equipamento que está utilizando, o posicionamento, entender por onde essa tubulação vai ter que correr, né, ou seja, curva, passar em área mais apertada, área maior, depois chegar ao local onde vai ficar as motorizações, né, que hoje os motores, né, esses motores que, né, você falou aí da história inicial que trouxe da Alemanha, são motores de altíssima performance e eles podem ficar até, inclusive, na parte de fora da casa, justamente para tirar o ruído da cabeça do cliente. Né? Que aquela reclamação que muita gente via além do OVNI, todo mundo fala assim, não ligo essa coisa, que é um barulho infernal aqui na minha cozinha, não ligo. Então, ou seja, você tirar o ruído, tirar isso e colocar na parte externa, então, ou seja, todo esse projeto tem que ser analisado no início justamente para entender. E para funcionar uma coifa, isso demanda vários cálculos, né? Não é simplesmente um dutinho de 15 e colocar o motor, qualquer tipo de motor lá fora, né? E pensar também tanto nesses cálculos e na segurança, né? Que é o tipo de motor utilizado, né? Com segurança, né? Tanto segurança na funcionalidade e a segurança na parte eletrônica, né? Que muitos motores aí não tem nenhum tipo de segurança em relação a isso. Sim. Aliás, como nossos motores são da Alemanha, então tem norma europeia. Você sabia que a norma europeia ela é mais rigorosa que norte-americana? Sim. Fato incrível, isso, né? Eles são tanto que várias empresas, até recentemente eu estive na Tramontina, e os produtos deles são todos baseados nas normas europeias, não é americana, que são mais conservadores que o americano. Sim. É incrível, né? Voltando a falar, né, sobre equipamento, né? Os equipamentos hoje, tá? Esses equipamentos modernos, né? Tá? Elas têm performance melhor, com uma economia maior. Inclusive, uma das vantagens dos motores que nós importamos da Alemanha é exatamente isso. Por incrível que pareça. Por exemplo, eu tenho um motor, né, um exaustor com motorização interna, tá? Que há 20 anos atrás, quando eu iniciei com essa motorização alemã, tá? Ela consumia 560 watts. Nossa. Tá? Hoje ela está consumindo apenas 325 watts. Ou seja, mesma performance, mesma vazão, mesma pressão estática, tá? Com um consumo menor de energia. Tá? Então, essa diferença faz muita diferença. Muita gente não faz conta. Você pega uma motorização nacional, que não é ruim, é bom. Sim, tá? Claro. O motor de brasileiro é bem conceituado no mercado. Tá? Mas como a procura de coifa é menor, eles não fazem o produto, né? Então não adianta você falar, eu quero tecnologia brasileira, não vai conseguir, porque a quantidade de fabricação é tão pouca que não vai fazer melhoria, né, naquilo que não está se vendendo. Tá? Agora, na Europa, como eles vendem muito, né, vendem até para o mundo inteiro, eles têm as casas lá serem todas fechadas, o sistema de exaustão lá obrigatório. É obrigatório. Imagine imagine não ter coifa lá na Alemanha, lá que faz no frio de não sei quantos graus abaixo de zero, era tudo fechado. 6 meses do ano, 7 meses do ano, a casa totalmente lacrada. Exatamente.
Ok? Então esses são os nossos diferenciais. E desafios, né? Ok? Mário, assim, essas evoluções, né, tecnológicas aí que ele está falando, me conte aí sobre quais as tendências que a gente pode encontrar aí, né, no futuro para a gente pensar nesse sistema de exaustão, o que pode vir por vir, né? Porque cada vez mais a gente vai vendo hoje, né, falando de exaustão, a gente vê que hoje nós temos as coifas de parede, as coifas de ilha, né, com vários formatos. Aí hoje surgiu as coifas de bancada, aquelas coifas que sobem a bancada, que está sendo muito utilizado em projetos. As coifas que ficam lá no teto, como se fosse uma luminária, né? E também uma colocação de que eu vejo muito é essas coifas que hoje as áreas, né, a churrasqueira está participando do projeto interno dentro da casa do cliente. Correto. E geralmente hoje os projetos estão vindo muito com aquelas coifas embutidas, né? E às vezes a coifa não tem a profundidade do equipamento, tudo. Então, como é que essas análises são importantes a gente pensar com relação a essas novas tendências que estão surgindo aí? E o que você acha disso aí? O que você pode dar de toque para a gente pensar nisso nessa execução dos projetos? Ok, vamos lá. Tendência, não me deixe esquecer que eu vou te falar da tendência. Sim. Hoje em dia está existindo um problema muito sério, tá? A arquitetura, né? Lógico, ela pensando no visual mesmo, né, tá? Então eles querem que o armário, a coifa fique dentro do armário, mas muitas vezes a profundidade do armário, né? Ainda mais o armário superior, né? Exatamente, ela é menor. Apesar que hoje, né, principalmente em São Paulo, eles estão fazendo a profundidade do armário inferior, ou seja, superior igual ou inferior. Legal. Tá? Então com isso, tá? Isso foi graças aos nossos treinamentos, viu? Sim. Estão fazendo muito treinamento em São Paulo. Isso é legal. Tá? E depois eu quero que você conte um pouco também das das pessoas, quem que você atende em São Paulo, quem é seus clientes, as pessoas, isso é importante falar também. Volta aí na sua parte da explicação e das coisas. Tá. Então, dessa forma, e às vezes, se o armário de cima não for igual ao armário de baixo, ele está, vamos dizer, 10 centímetros para dentro ou 15 centímetros para dentro, tá? Eu sou obrigado a aumentar a área de exaustão, para aumentar o volume de exaustão, para calcular a perda de carga, para compensar que ela está a parte interna mais para dentro do que em relação ao fogão. Produto. Tá? Então, para isso, muita gente fala assim, mas puxa vida, então não é só eu colocar, não é. Porque você tem que calcular a velocidade. A velocidade periférica dentro do duto, ela tem que ser igual àquela que está dentro do captor. E tem que ser também compatibilizado com o ar que está entrando no filtro. Porque senão o filtro não vai filtrar, porque a velocidade é muito alta. Aí não serve para nada o filtro. Não vai servir para nada, o nível de ruído vai aumentar demais, vai assoviar. Sim. Não sei se você já percebeu, quando você assovia num tubo maior, num tubo menor, vai dar aquele... É igual quem mora em prédio alto, sim, fecha a janela e começa a assoviar. Quando você fecha a janela, você aumentou a velocidade, né, do ar aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. E faz o assovio. Tá? Então é possível, tá? Isso que você perguntou, tá? Tudo é possível. Tá bom, tá? Legal. Só que talvez não vai dar para você fazer na mesma largura do fogão, a mesma largura da coifa. Talvez a gente vai ter que aumentar a largura da coifa. Para aumentar a área de exaustão. Ok? Então só essa diferença. Agora, em termos de novas tecnologias, está surgindo novas tecnologias em cima das coifas industriais. São lâmpadas UV. Legal. Aliás, eu usei muito lâmpada UV. Que legal. Na cabine de pintura. É mesmo? Conta como é que funciona esse processo então, da lâmpada UV. A lâmpada de UV é o seguinte, né, são ondas curtas, né, que elas fazem com... E não é só a temperatura também, tá? Mas aquelas ondas fazem com que você consiga curar a tinta, por exemplo. Eu fiz muitas cabines de pintura e estufas para curar tinta, para polimerizar tintas, a gente chama de pintura eletrostática a pó. Em pó. Tá? Então, com isso, com aquela onda de UV, tá? Ela secava, curava, polimerizava a peça, tá? E da mesma forma faz isso também. Então, existem UV que serve para quê? Serve para compactar partículas de gorduras, tá? Legal. E ela forma tipo de um pozinho. Tá? Seria quase queimar, na verdade. Sim, quase que queima. Ela passa de uma forma mais lenta, mais curta e traz o calor da lâmpada queima. Exatamente, é isso mesmo, tá? Só que precisa de manutenção. Sim. Agora, de uso comercial, você concorda? Eles limpam todo dia. Se não limpar todo dia, aquela gordura embaixo, pelo menos na parte inferior aqui, né? Vai empestear e você não consegue mais limpar. Sem dúvida. Agora, imagine na residência. Não tem como ficar limpando todo dia, toda hora. Tá? Então, aí dessa forma também tem manutenção.
Então nós estamos estudando agora de que maneira nós podemos transformar, ou seja, instalar o UV dentro da coifa residencial. Por enquanto eu estou achando inviável, tá? E por causa dos componentes, os componentes são mais brutos, né? Então essas coisas todas. E tem também sistema de lavagem de gás, né? Através de água, né? Com bicos pulverizadores. Tá? Isso se usa muito em cozinhas industriais. Né? Que é as coifas lavadoras, né? Que exatamente, é isso aí. Tá? Só que também a manutenção é triste. Né? Você é obrigado a colocar um pouco de sabão, um pouco de coagulante. Né? Agora imagine... O gasto da água, que a água tem que ficar girando. Exatamente, ali, né? Tá? Você pode até reaproveitar, mas como é que você vai reaproveitar se lá dentro tem gordura, tem detergente, tem filtrar, coagulante, né? Tá? Não, filtragem tem. Certo. Ele já tem sistema de filtragem. Legal. Tá? Então essas tecnologias, nós estamos estudando para ver essa possibilidade de instalar também em coifas residenciais. Legal. Ok? Legal, que ótimo. E, Mário, hoje, qual o conselho assim, que você daria para quem for pensar assim, num sistema de exaustão, se ele colocaria... porque hoje, né, a gente vê aqui na hora da venda, a gente tem que explicar para o cliente, né, a forma que seria a depuração, para a gente explicar um pouco, na verdade, não é nem um conselho, é mais assim, o cliente entender as diferenças entre hoje, que eu sei que é uma coisa que a gente está falando mais a princípio de uma coisa mais profissional, assim, na verdade o profissional entrando para a residência, mas é importante o cliente e as pessoas entenderem o método de exaustão, né, que existe a forma de depurar e a forma de fazer a exaustão, né, e esse tipo de uso, hoje a gente dá o kits aqui, quando vai falar com o cliente, a gente sempre fala que a depuração, que é a filtragem, né, que faz com aqueles filtros de carvão e tudo e retorna para o ambiente, é um sistema que hoje a gente atinge 60%, no máximo 50% de eficiência, né? E quando a gente faz uma exaustão, a gente consegue atingir quase 95%, 90%, né? Quando faz todo isso, tudo perfeito, a gente chega no máximo de eficiência. Qual é esses estilos hoje? O que você fala sobre isso para um cliente, para ele entender, assim, basicamente, quando ele for o cara que nunca viu e nunca pensou numa cozinha, e ele vai começar a ver isso hoje, quais são os primeiros passos que esse cliente básico tem que pensar, sabe assim, eu vou começar vendo isso, vejo isso, para a gente chegar depois nessa complexidade que a gente estava falando do projeto, desde o início ao fim. O que você acha, assim, do que ele tem que pensar? O cliente virgem, nesse âmbito, que a gente já tem, né, faz isso há muito tempo, a gente tem como falar com mais propriedade, mas vamos falar agora para o cliente virgem, aquele cara que nunca pensou no sistema de exaustão, não sabe nem para que serve aquilo que está em cima a gente fala, é o famoso sugar, que o pessoal chama, né? Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com coifas, eu perguntava, Mário, o que você faz? Eu vendo coifas. Coisa? Que coisa? Falei, não é coisa, é coifas. É coifa, né? Tem que falar assim, coifa, aquele que fica em cima do fogão, né? O depurador, né, foi um sistema muito utilizado na década de 60 e 70, né? Até existia na época chamado Nautilus, que era fabricado pela Springer Admiral, lá do Rio Grande do Sul, né? Então o pessoal conhecia aquilo não como depurador, esse nome depurador veio depois, certo. Tá? O pessoal conhecia aquilo como exaustor. Chamava aquilo de exaustor, tá? Só que não era exaustor, né? Na verdade era o depurador, que depois acabou entendendo que é um depurador, que é uma coifa, né? Tá? O depurador também, sim, ele filtra, se você trocar filtro de carvão ativado de tempos em tempos, né, tá? O cheiro também você consegue segurar uma boa parte, tá? Porque ele puxa, passa pelo filtro de gordura, passa pelo filtro de carvão ativado e retorna para dentro de novo, tá? A diferença entre sistema de exaustão, coifas, né? Ela suga, passa pelo filtro, tá? E joga o ar para fora, e vai precisar de um ar novo. Por isso que eu brinco sempre com o cliente, olha, por favor, não faz um aquário. Se fizer um aquário vai faltar ar, não que ninguém vai morrer, né? Exatamente. Mas o motor é o primeiro a perceber que não tem ar. Exato. Tá? Em vez de funcionar, não vai funcionar, porque trava, acabou, né? Porque acabou o ar. Tá certo? Então sempre tem que deixar uma porta aberta, do lado oposto de preferência, nunca no corredor. Né? Sim, tá? Para evitar a corrente lá embaixo. E tem muito cliente também que fala assim, eu deixo toda a janela aberta. Não pode. Senão você vai jogar o ar, né? E vai entrar de novo aquele ar, né? Aí vai ficar todo com cheiro de Vicia, né? cheiro dentro e tá não sabe por quê. Né? Fala, a coifa não funciona. Não é que eu deixou a janela aberta e está retornando novamente. Tá?
Então essa é a diferença entre depurador e coifa, sistema de exaustão, que realmente faz a troca de ar do ambiente. Legal. E me conta, Mário, agora quais os desafios que a gente tem que enfrentar aí de futuro e de tecnologia, né, para a exaustão. Um pouco dos seus clientes, né, que você trabalha em São Paulo, os arquitetos lá, os grandes escritórios que você atende, como é que isso... E esses treinamentos que você dá lá, que eu já vi, que a gente até falou aqui no início do podcast, que a gente vai fazer também, esse aqui em Brasília, como é que é isso? Como é que é essa dinâmica aí? Como é que funciona isso? Tá. O que está ocorrendo hoje, na verdade, em 1976, quando eu iniciei, ninguém conhecia a coifa, aquela história que eu falei. Quando eu falava coifa, ele perguntava que coisa. Eu falei, não é coisa, é coifa. Tá? Naquela época, nós tínhamos uma equipe de vendedores bastante grande na época, né? Tá? E com isso eu comprei, né? Eu acho que até comentei com você, né? Que comprei o showroom de uma empresa daquela época, correto? Tá? E essa empresa já tinha nome no mercado. Tá? E com a aquisição do showroom, né? Veio junto comigo muitos vendedores. Então, eu vendia 50% da produção dessa empresa aí. Tá? Então, com isso, eu montei a minha equipe, que eles iam falar com os vendedores. Naquela época era compradores, tá? Não era nem muito arquiteto. Nós falávamos com comprador de arquitetura, comprador de engenharia, comprador de construtora, tá certo? Tá? Então, dessa forma, a gente conseguia... Essa empresa era do nosso amigo em comum, né? Exatamente. Que não está mais aqui, que montou uma das maiores empresas de cozinha do Brasil, chamada Suxar, né? Verdade. Nos apresentou, inclusive, né? Que não colocou a gente em contato, né? Verdade. É isso mesmo. Sua irmã trabalhou com ele lá há 25 anos, a Helena. Sim, verdade. A japa top. Mas é isso aí, ele tá lá em cima olhando por nós hoje, né? O famoso verdade, João Batista. Mas vamos lá. Tá, então vamos lá. Então, dessa forma, naquela época, nós conseguíamos orientar de que maneira poderia ser deixado a infra. E era muito comum isso. Só que a construção civil cresceu demais, começaram a contratar muitos engenheiros, eles não tinham tempo de nos contatar, de tanto imóvel começou a ser lançado, de 70 para cá, né? Tá? Então, as arquiteturas acabaram esquecendo, a engenharia acabaram esquecendo de nos procurar. E por isso começou a ter muito esse tipo de problema, esse entrave todo que você vai instalar na coifa, mas não tem tubulação, não tem lugar, não tem como, etc, etc. Tá? E hoje, com esse treinamento que eu estou fazendo, tá? Ela está voltando, a arquitetura está voltando, a engenharia está voltando a nos procurar exatamente para evitar esses problemas futuros. Tá? Então, penso que esse treinamento que nós vamos dar, que nós já até falamos, né? Tá? Vai melhorar demais aqui, né, nessa região aqui. Que legal. Tá? Vai ser muito bom aí. Que joia. Me conte aí dos seus clientes principais lá, esses arquitetos, todos lá, os principais escritórios, né, renomados do Brasil. Sim. Que estão lá em São Paulo, né? Que faz parte aqui em Brasília também, né? Os arquitetos são maravilhosos e tudo, mas lá a gente tem alguns que são renomados internacionalmente, né? Sim, verdade. Não é só no Brasil. Nós temos alguns clientes, são muitos, né? Tá, vou citar alguns, né? Me desculpe se porventura alguma arquitetura ouvir e não falar deles. Alguns, né? Exato. Tá? Todos estão englobados, mas alguns principais que a gente se relembra no momento. Né? Então, eu com 72 anos já esqueço muita coisa aí, né? Tá? Então eu tenho, por exemplo, a Jacobsen, Bernardes, arquitetura, né? Roberto Migoto, né? João Armentano, tá? Então, e muito mais, né? Eu não estou lembrando de todos aí. Tá? Então, essas empresas são parceiros nossos. Você pesquisa você antes na concepção do projeto. Exato, né, nos procuram no momento do projeto. Aliás, nós temos uma vendedora para cada arquitetura, de tanto que tem. Tá? Essa arquitetura que eu estou citando tem 100 arquitetos, 80 são arquitetos. Grandes escritórios, né? Grandes escritórios. São grandes arquitetos. Vários projetos. A maioria deles tem em vários lugares. Em São Paulo, no Rio, Miami, Portugal... Né, tá? Mundialmente, né? São escritórios mundiais, né? São escritórios mundiais. Como eles trabalham só com classe AA+, né? E a Pulsar também trabalha com classe AA+, tá? Então, tem muito brasileiro na Flórida, né? Portugal. Hoje o mundo a globalização do mundo hoje transformou essa fase, isso todo mundo tem para todo mundo em tudo que é lugar. É brasileiro então? Não, brasileiro tem tudo que eu tô. E Mário, para finalizar assim, eu acho que qual o conselho que você queria dar para quem estiver aqui nos ouvindo aí, tudo assim, falando sobre toda essa história que a gente falou agora. E é isso, acho que, né, acho que é o conselho final de um grande entendedor dessa área aí que né, que se especializou, que veio de um caminho tão grande e bonito, né, de se falar, né, desde
do início de uma cabine de pintura para pequenas coisas, a pintura de carros de grandes fábricas, né? Honda, Volkswagen, Fiat, helicóptero, avião. Não me vangloriando, viu? Olha, Embraer, muitas empresas terceirizadas deles, Elibras, de helicópteros, que é helicóptero, General Motors, Toyota, Honda, Mitsubishi, Ford, Mercedes-Benz. Bom, eu acho que eu falei todos, eu acho eu. Grandes marcas, né? Exatamente. E o que você faria? Então, qual conselho que você faria? Eu não sei se é conselho, né? Eu acho que não é conselho. Dica, então a dica. Sabe? Vamos falar dica, vai, né? Tá? Eu acho que a dica principal, né? Vocês arquitetos, né? Engenheiros, tá? Consumidores, né? Consumidores também, tá? Procurem empresas especializadas que saibam realmente fazer os cálculos corretos, né? Infelizmente, eu encontro muitos clientes reclamando, falei, puxa, Mário, devia ter comprado de você, né? Eu comprei do outro, que era mais barato, tá? Mas deu tudo errado, né? Tá? Então, evita isso, porque esse custo, tá? É muito mais alto do que você imagina. Refazer, né? Refazer. Não, refazer... Um produto que vai ficar para a vida inteira na casa do cliente. Sim, a vida inteira vai ficar. Aliás, por exemplo, a nossa coifa é fabricada com materiais de primeira. O aço inox é 304 puro. Bom falar, uma coisa que a gente não falou do aço inox, isso é importante falar um pouquinho. Por exemplo, o nosso aço inox, tá? Ele chama AESI 304 liga 18.8, tá? Só para você ter uma ideia. Falar, mas 304 todos são bons. Sim, todos são bons. Mas tem ligas. O ligas é importante. O 18.8, ela tem maior percentual de aço inox. Aí tem o liga 18.10, que também que é usado em talheres, em panelas, né? Sim. Tanto é que se você colocar imã, gruda. E é 304. Sim. Tá? Então não é a lenda, né, que todo mundo fala. Não é só o 430. Exato. Ela colocou o imã, se não colar, é porque é o 430. Se colar, se não colar, é o 304. Se colar, é o 430. Na verdade, nem sempre é assim. Não é sempre assim. Tá ok, tá? Então, e outra coisa, né? Aquilo que você falou, como que é que invisível, né? Tá? Eu gostei do eu gostei dos detalhes invisíveis, tá? As coisas da Pulsar, até internamente, coisa que a gente não vê, tá? Parafuso é de inox, arruela é de inox, porca é de aço inox, a parte interna é totalmente aço inox. Tem alguns concorrentes meus que é só por fora aço inox, por dentro tem chapa galvanizada, tem aço 430, parafuso é galvanizado, a chapa é galvanizada. Gordura, umidade e calor, o que acontece? Não tem jeito. Estraga com o tempo, né? Com o tempo ele acaba enferrujando, tá? Acho que é só isso que eu tinha que falar. É isso. Pô, Mário, assim, é um prazer enorme te receber aqui na Alkitties, né? Ouvir essa sua história de 5 décadas, né? Vamos dizer assim, quase. Verdade, 5 décadas. Que fala sobre, né, desde da hora que começou até hoje, né, as inovações, né, buscando a entrega, né, esses padrões, né, de uma cozinha hoje, né, que está cada vez mais praticamente integrada ao projeto, de performance, né, ou seja, silêncio, performance, design, né, acompanhar projetos, né, hoje. É inspirador ouvir tudo isso, né? E traduz exatamente o que a gente estava falando e acredita agora há pouco, né? Que é sobre essa questão de detalhes invisíveis, que uma cozinha de alto padrão é feita de detalhes invisíveis que são essenciais, né? Para a entrega final, para o cara que eu estava até falando esses dias aqui. Imagina o cliente lá no fim de semana, convidou todo mundo, vai fazer um churrasco na casa dele ou fazer qualquer tipo de prato. E na hora que ele começar a fazer o cozimento, a casa empesteia de gordura, de fumaça, mau cheiro. Eu já vi isso acontecer. Várias vezes, né? Sai fumaça pela lâmpada, né? Quantas pessoas já não devem passado por isso? E é isso, eu acho que... Bom, para quem assiste, esse primeiro podcast que a gente está fazendo aqui, peço desculpa aí alguns erros, alguma coisa, mas foi feito com muito carinho e trouxemos aqui um especialista nessa área de exaustão. Venha conhecer essa solução aqui na Alkitties. A Alkitties hoje é a parceira, né, da Pulsar aqui em Brasília, nessa região. A gente está sempre junto, tentamos entregar o melhor conceito para os clientes. E é isso. Cozinhar, né? Nossa, eu gostei muito disso. Vamos usar mais uma vez aqui, que é a cozinha de alto padrão tem que ter detalhes invisíveis para uma entrega essencial, né? Que é o final, né? Que é quando o cara, que a gente falou, a gente entra na obra no início,
vai até o final, naquele dia final, quando o cara for usar, que quando o cara muda pra casa dele naquela expectativa, vou fazer o primeiro churrasco, ele tá fazendo o churrasco dele e tá super feliz ali, não tem incomodado ninguém e tem entregado o prato essencial que ele precisava. É isso. Aliás, deixa eu só falar, posso cortar um pouquinho aqui? Vontade. Lembra que eu comentei com você que eu fui numa cidade chamada Jataí, se não me engano, lá em Goiânia? Tá de Goiânia aqui. Depois de Goiânia, 30 km de Goiânia, uma coisa assim? Goiás, né? No Goiás, né? Nós vendemos para uma pessoa lá, que também nós tínhamos oferecido, era chocado, não comprou, comprou de um outro, deu errado, né? E nós vendemos uma coifa churrasqueira para ele lá, né? Aí hoje, por coincidência, eu falando com ele, olha só o que é, né? Será que é força do pensamento? A força do pensamento, né? Energia, né? Eu falo da energia quando você... Ele ligou para a Helena. Hoje, agora. Mandou mensagem aqui, tá? É Rafael o nome dele, tá? Ele falou, Helena, eu fiz vários churrascos e vou te falar, está funcionando muitíssimo bem. Muito obrigado, vocês estão de parabéns. Olha que gostoso, né? É isso que eu falo, é isso que a gente leva da vida, né, Mário? Acho que é mais que tudo, porque primeiro, né, quando o cliente fecha com a gente, ele não leva o produto na hora, né? Ele paga por um projeto que vai receber no final da obra, né? Ele não vê a coisa, né? É verdade. E isso é uma confiança sinistra, né? Por isso que né, você tem praticamente 50 anos aí de mercado, então a gente tem 27 anos. E segundo é você ver depois um relato de um cliente desse, né? Que ele pagou, comprou, a gente fez a entrega e no dia dele usar, ele está feliz com o que ele está usando, né? Ou seja, atendeu a expectativa dele, não em 100%, sempre 110, 120, né? O cara compra 100 e a gente tenta entregar sempre a mais para ele, né? Isso que eu acho que é a alegria, né? Que torna a gente de ter que acordar todo dia e vir para lá, vai para Puçai, eu venho para o Kitchens e a gente entregar isso aos clientes. Acho que isso é a coisa boa. É isso, então fica aqui. Obrigado, Mário, de coração, por essa visita aí, por fazer parte dessa história também da Kitchens. A gente está junto com você. E fica um convite para quem quiser conhecer a solução, está aqui com a gente aqui, tanto na Kitchens como na Pulsar, e conta com a gente, tá? É isso. Ok. Obrigado, Wallace, pelo convite, tá? Espero retornar em breve aqui e gostaria de fazer esse treinamento para os nossos arquitetos, engenheiros, arquiteturas, escritórios de arquitetura e de engenharia. Ok? Estarei à disposição. Obrigado. Valeu, Mário. Obrigado, viu? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Um abraço.